A esquizofrenia engloba vários tipos de sintomas que são agrupados em diferentes categorias, principalmente a categoria de sintomas positivos e a de sintomas negativos. Mas não se confundam ao pensar que positivos e negativos possam ser algo como sintomas mais agradáveis ou mais desagradáveis ou difíceis. Vamos então entender esta diferença. A esquizofrenia é considerada um transtorno ou perturbação mental complexa, severa e persistente, uma vez que ela não tem cura e tem um grande impacto na vida das pessoas. Ela interfere na forma como a pessoa pensa, como a pessoa age e como a pessoa sente e compreende a realidade à sua volta. Ou seja, a pessoa experiencia e acredita em coisas que não são reais, mais ninguém vê ou sente. A esquizofrenia é muitas vezes mal entendida e pode ser assustadora para a própria pessoa que a experiencia e para as pessoas próximas que muitas vezes não entendem o que se passa nem sabem como ajudar. É importante lembrar que cada pessoa pode ter manifestações diferentes em termos de sintomas, mas aqui vamos falar dos sintomas em termos gerais e os mais comuns. Estes sintomas são integrados em categorias chamadas, em termos médicos, de sintomas positivos e sintomas negativos. O raciocínio para serem chamados desta forma é o seguinte. Quando se fala em sintomas positivos, está-se a referir a experiências ou pensamentos que aquela pessoa tem, mas que são pouco comuns. São experiências ou pensamentos que são, digamos, adicionados, porque a maior parte das pessoas não as experiencia. É por isso que se chamam sintomas positivos. São fenómenos mentais que são adicionados a este grupo de pessoas. Como sintomas positivos mais comuns, encontramos alucinações. Chamamos de alucinações quando alguém se sente através dos seus sentidos, como por exemplo, cheirar, ver, sentir, ouvir, algo que as outras pessoas não são capazes. O mais comum é ouvir vozes ou barulhos que mais ninguém consegue ouvir. Delírios. Delírios são pensamentos, crenças de algo que não é real. Um exemplo bem comum é acreditar-se que se está a ser perseguido. O que distingue os delírios de meros enganos ou medo é que os delírios persistem mesmo quando são apresentadas provas, evidências concretas de que aquilo que a pessoa acredita não é real. Comportamento desorganizado ou catatónico. Por um lado, podemos ter sinais de agitação, como atitudes infantis, comportamentos repetidos, rir de uma forma descontrolada, e no outro extremo podemos encontrar pessoas que praticamente não se mexem, com uma postura rígida e completamente caladas. Pensamento e discurso desorganizados. Ter um pensamento desorganizado significa sentir dificuldade em focar-se e conseguir organizar os pensamentos. Essa dificuldade reflete-se também no discurso da pessoa. Por exemplo, muda de assunto de uma forma repentina e o seu raciocínio é difícil de acompanhar. Por outro lado, os sintomas negativos englobam traços, pensamentos, experiências, emoções ou comportamentos que são retirados da pessoa, que a pessoa deixou de ter ou tem menos do que a maioria das pessoas. Estamos a falar de, por exemplo, ter menos interesse em contacto social, como conviver com amigos e familiares, menos motivação para iniciar e realizar tarefas e objetivos, ter o rosto menos expressivo e uma voz monótona, não sentir prazer em realizar atividades que antes apreciava, ter menos cuidados de higiene. Os sintomas negativos são bastante comuns e associados a vários distúrbios psicopatológicos, pelo que podem nem ser mencionados nas consultas, porque nem sempre as pessoas estão cientes de que também estão relacionados com a esquizofrenia. A criação de várias categorias de sintomas e a distinção entre sintomas positivos e negativos é muito importante para se conseguir um diagnóstico mais preciso e, com ele, um plano de tratamento mais eficaz. Sim, porque apesar de não existir cura para a esquizofrenia, há tratamento eficaz. A integração de tratamento farmacológico com tratamento psicológico e social melhoram o funcionamento destas pessoas e a sua qualidade de vida. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal e partilhem o vídeo nas vossas redes para chegarmos a mais pessoas. Vemo-nos no próximo vídeo.